eu brinco que é a gente do back-office, né, de operações para dentro, a gente faz a gente orquestra o caos, né? Então a gente conduz a instituição para o melhor, né? Então a pessoa que entrega, a pessoa da frente, do front ali, ela entrega e a gente, agora como é que a gente coloca isso, envelopa ou organiza isso para dentro? Você está contratado, o podcast sobre carreira, liderança e futuro do trabalho. Oi, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Você está contratado, eu e Jedson estamos com a Adriana Alves, que é a nossa companheira de Top 2. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Falei da Top 2, o pessoal Exato. pode ver o episódio com Simone e Thiago também, né? Simone e Thiago foram nossos Somos convidados. mentores lá. Quanto tempo você está na Sei. plataforma já, Adriana? Já deve ter uns 3 anos. 3 anos. Hein? Curte? Adoro. Porque a gente aprende muito também, né? Muito. Ser mentor também é um super aprendizado. Gosto bastante. Ótimo. Vamos falar, você está hoje no RH do Pacto Global da ONU. Olha só, então, para mim, ONU, na hora que fala ONU, para mim já vem uma carga assim, já vem um peso. Nossa. Como assim, né? Organização das Nações Unidas. Eu visitei já o prédio da ONU em Nova York, já entrei naquela plenária que a gente vê na televisão, né, com o chefe de Estado falando lá em cima. Um monte de gente bacana, celebridade, gente, personagens históricos, assim. Então, para mim, na hora que fala de ONU, nossa. É E aí? suntuoso. É isso tudo? Como é que é? Eu diria que é uma super responsabilidade, né? O Pacto Global, não sei se todos sabem, então para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que é interessante. O Pacto Global, ele nasceu justamente da necessidade de trazer o setor privado para a conversa. Então, a ONU, ela tinha, né, e ainda tem esse compromisso, essa responsabilidade de trazer para a mesma mesa os estados, né, os governos globais, sociedade civil, mas faltava um grande fator muito importante, né, que é o setor privado. E aí, em 2000, Kofi Annan, naquela época secretário da ONU, ele instituiu, né, que a partir daquele momento fosse criado o Pacto Global da ONU, Global Compact, que seria justamente para trazer para essa mesma mesa assuntos ligados ao mercado, né? Então, no Brasil, já temos também uns bons anos, a gente tem mais de 2.000 empresas associadas, participantes dessa conversa só no Brasil. O Brasil é uma das redes mais, não só em número de empresas, mas também em volume de entregas, de projetos, de movimentos. A gente apoia as empresas a entregarem, né, o compromisso do Ambição 2030, dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, a gente faz com que essas empresas consigam não só assumir esse compromisso, mas como a gente também acompanha essa evolução delas em relação a essas agendas, em relação a direitos humanos, anticorrupção, meio ambiente, clima, enfim, agendas muito importantes, né? Mais do que nunca, inclusive. A gente tem um episódio com o Leonardo Lima que vale a pena, porque trata desses pontos também, né? Dos ODS, é bem bacana também a conversa com ele. E as empresas que participam, essas 2.000 empresas, são empresas brasileiras aí? São empresas brasileiras, mas também... Óbvio que tem multinacionais que estão localizadas aqui, puramente estrangeiras não, porque a gente tem, né, as nossas outras redes ao redor do mundo, temos mais de 60 outros pactos globais ao redor do mundo. Isso também é um selo, né, Adriana? Muito grande, muito porque grande. Porque a empresa faz parte do Pacto Global da ONU. Exato, porque também, além do próprio nome, né, que é forte, tem um peso grande, ele também já determina que aquela empresa está assumindo um comprometimento, né? Então, aos olhos, né, para quem vê tudo isso, é saber que essa empresa está assumindo um compromisso importante, não só para dentro, né, com colaboradores, mas para toda uma sociedade. Então, é um selo muito, muito imponente. A empresa importante. pode perder esse selo.
Pode. Na verdade, a gente faz, né, um monitoramento, inclusive uma das áreas que eu também coordeno, que eu tenho como gestão, é a área de integridade. Então, a gente monitora todos os passos, eu diria, dessas empresas. A gente faz quase que uma due diligence mesmo, para que a gente entenda se ela está ou não compatível com os nossos movimentos, em relação a risco reputacional, enfim. Não só para entrar, como para se manter. Então, já tivemos casos de empresas que, olha, aqui aconteceu, seja lá uma denúncia de crime ambiental, etc., que a gente precisou deslistá-la. Então, sim. Então, tem uma lista de pré-requisitos, né? Não basta querer, né? Tipo assim, eu me candidato, né? Entro em contato com o Pacto Global. Exato. Como faço para pertencer, né, ao Pacto Global da ONU? E aí tem uma orientação de vocês. E vai ser auditado. Uma vez que você tem esse desejo, esse interesse de entrar, você faz esse cadastro, e esse cadastro não é nem avaliado por nós no Brasil, ele é avaliado lá em Nova York. Então, é Nova York que faz essa validação para que depois eles falem, está confirmado, vocês agora são os donos, desse próximo monitoramento. Desse acompanhamento. É interessante demais, que evita conflito de interesse local e também garante uma homogeneização de conceitos da aplicação dos critérios global. Exatamente. Exato. Muito bom. E, bom, estamos falando de terceiro setor, né? É a sua primeira experiência no terceiro setor? Primeira experiência. Como é que é trabalhar no terceiro setor? Como é que isso é diferente do mundo corporativo? É bem desafiador, eu não vou mentir. A gente romantiza, né, o terceiro setor. Às vezes, eu vejo... Eu não romantizei quando eu entrei. Eu já sabia que tinha uma questão... Eu venho do mercado financeiro, mercado jurídico, tecnológico. Então, são estruturas já muito bem formadas. Sim. Né, com estratégia muito bem definida. Com mais recursos, provavelmente. Exato. Não só recursos humanos, mas recursos também financeiros. E o terceiro setor eu já sabia que não tinha tudo isso, mas ainda assim há um grande desafio no terceiro setor que é até polêmico, assim, porque o terceiro setor ele tem muito mais latente o compromisso, né? Um propósito muito maior. Você tem uma entrega que se vincula a algo que você acredita muito. Né? Então, no caso do Pacto Global e outras instituições que eu também conheço muito de perto, e eu sei que as pessoas também me relatam a mesma situação, a gente está ali muito com o corpo e com o coração. Né? E quando a gente fala do ambiente profissional de trabalho, isso pode ser quase que... Eu ia falar uma palavra em inglês, tricky, né? Meio que traiçoeiro, assim. Pegadinha, né? Pode ser, uma pegadinha. Porque é como se você, de certa forma, precisasse atuar como uma profissional, mas também entender que nem tudo é só o seu coração que está ali dentro. Então, é bem desafiador. Não sei se vocês entendem isso, porque é difícil. Quando você está num banco de investimento... razão. Tem um critério de sucesso muito claro. Sabe o que você precisa entregar no final, né? Tem um norte. E são resultados mais imediatos também. Muito mais imediatos. E aí você falou uma coisa bem interessante. Resultados imediatos. No terceiro setor, o tempo é muito diferente. Justamente porque... não tem tantos recursos, as estratégias são menos definidas, eu diria, né? E também tem a questão desse propósito, que está muito entrelaçado ao que você precisa entregar. Então, as decisões... Né, que buscando alcançar. Exato. E as transformações não acontecem de uma hora para outra. Infelizmente. Né? Então, gostaríamos até que fosse, é verdade. Adriana, então, nesse sentido, a pergunta que eu faço também, tem 2.000 empresas, ou cerca de 2.000 empresas hoje no Pacto Global. Eu tenho uma empresa e tenho muito interesse em fazer parte desse Pacto Global da ONU. Submetem
para Nova York e vem a resposta para mim, Gederson, desculpa, a sua empresa não foi selecionada para fazer parte do Pacto Global. Aí a pergunta que eu faço, como faço para ser? Porque é o propósito da minha empresa, eu quero fazer parte e quero estar junto com vocês. É possível? Sim, é possível sim. Óbvio que eles fazem essa validação muito relacionado, condicionado a risco reputacional. Né? Então, como é que você pode garantir que, de fato, você está comprometido com a agenda que você Exato, diz estar ali empenhado a cumprir ou a evoluir. Faz esse mapeamento anterior. E se você tem alto risco reputacional, de fato você não está tão garantido, mas se você tem médio risco, baixo risco, há ressalvas ali que depois você pode se aplicar novamente. Você trabalha em cima. Que esse é o objetivo, não é excluir, né? Trazer para dentro, trazer para a causa. Né? Isso. Porque é propósito, né? Você está falando de um... Exato. Qual o impacto que o pacto dá? Exato. E é legal o que o Marcelo falou, porque lá atrás, quando o Kofi Annan determinou que a gente criaria o Pacto Global, ele justamente falou uma frase muito legal. Ele disse que eu não posso só andar com os anjos. Né? Eu preciso também estar ao lado daqueles que precisam também serem orientados. Né? Então, é muito nessa pegada de que a gente precisa também estar com quem precisa da gente, né? Para evoluir. Você não vira o clubinho dos... E aí não transforma. Não gera o movimento, não gera o tem como impacto. transformar. Você também atua em conselhos. E, bom, você está em RH hoje, mas você também não é originária de recursos humanos, então tem uma transição bacana aí de carreira, umas mudanças legais. E, além disso, você está em conselho. Vamos falar um pouco sobre o que é conselho? Olha, eu estou em alguns conselhos consultivos, a de administração eu não estou ainda, mas em conselho consultivo eu tenho cadeiras bem diversificadas. Eu acho que tem muito a ver com a minha própria história profissional, né? Então, como você falou, eu não nasci dentro do RH, eu venho da área de finanças, administrativo, e de repente eu vou abarcando o RH e eu vou me sendo seduzida por essa área, eu diria. E eu resolvo migrar, né? Mas sempre com esse olhar muito estratégico, assim. Eu digo que eu sou o RH que entende as outras pontas, né? Porque antigamente o RH ficava muito isolado da estratégia do negócio, etc. E até para você entender as outras pontas, foram te buscando, te puxando mais para o RH. E aí eu acho que esse olhar meu também contribui para eu estar em conselhos consultivos. Hoje eu estou na Fama, Recapital, estou na Universidade de São Judas Tadeu, ali do Grupo Ânima. Acabei de entrar na AB Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, e estou num comitê da Fiesp, de Jovens Empreendedores. Então, são bem diferentes, diferentes um dos outros. Área de educação, mercado financeiro, startups. Então, é um olhar muito holístico mesmo, que eu gosto. Assim. Se você olhar meu currículo, eu estudo não só uma única área. Eu gosto de olhar para várias áreas. Eu sou uma pessoa inquieta, eu diria. E eu já me cobrei disso, porque eu não era uma especialista, né? Então, esse olhar mais genérico me deixava um pouco apreensiva, porque o mercado às vezes te olha diferente, né? Quando você não é especialista. Isso lá atrás, né, gente? O que a Aline sabe fazer? Ela está fazendo muita coisa diferente. Era esse o medo assim, que você tinha da interpretação do mercado? Exato. E como é que você, então, fez as pazes com isso? Comigo mesma. Né? Eu acho que a gente tem que fazer primeiro com a gente. Que você é uma generalista. E você está bem com isso hoje? Hoje eu tô. Porque o mundo hoje, ele precisa desse olhar que liga essas pontas. Tem que ter. E agora, voltando à tua função hoje no Pacto Global, eu acho que é isso que te destaca e acho que talvez você tenha sido convidada a assumir essa cadeira por esse olhar generalista, né? Do tipo assim, eu vou cuidar, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu tenho entregas para fazer aqui também, né? Então, é sobre isso que a gente está falando, né? É isso. Eu acho que a gente tem que ter uma
uma forma propositiva. Então, sim, o pacto ele é uma instituição que tem um valor imensurável para a nossa sociedade, mas ainda assim é uma instituição que tem entregas, mesmo que não as semelhantes aos outros mercados, mas tem entregas. Então, ter também esse perfil mais pragmático é importante também nesses espaços. O executivo entrega, o conselho não, né? O conselho orienta e toma decisões. E essa diferença, assim, é importante para um executivo fazer essa transição, né? Fazer essa mudança. Então, vamos falar mais de conselho. Como é que você se encontra, então, no conselho, não botando a mão na massa, fazendo acontecer, né? E qual é o papel do conselho, na tua visão? E vamos falar um pouco da sua experiência. Boa, é interessante porque eu sempre fui muito mão na massa, né? Quando a gente dá vira a chavinha de conselheiro, você toma um susto, porque você desabilita algumas habilidades suas que até então você usa o dia inteiro. Quando você vai para o conselho, de fato, você instrui, né? Você indica, você sugere. Tem um colega meu de um conselho que ele até brinca, ele falou assim, nossa, é o melhor trabalho do mundo, porque você vem, fica por 3, 4 horas, tem conselhos que duram a manhã inteira, por exemplo, mas você põe lá, dá os seus pitacos, é remunerado por isso e vai embora. É uma brincadeira muito óbvio, né? Muito simplista, eu diria, mas é um pouco desse movimento do que é ser executivo e conselheiro, né? O conselheiro ele tem um olhar muito amplo, ele precisa olhar tudo, né? Desde das demonstrações financeiras até a ponta ali de marketing, de comunicação e com certeza a parte de pessoas e cultura. Então, esse papel é muito interessante também, né? Porque você consegue estar atento a esses movimentos, mas quase que como um espectador. Tem uma visão ampla, mas de fora, né? Você não está no dia a dia da operação, né? E você vai, né, fazendo provocações a todo momento. Então, a depender do conselho, você tem um time executivo ali na hora que a gente está no conselho e eles apresentam resultados, a progressão, né, dos trabalhos que anteriormente a gente abordou e etc. E a gente vai recomendando, a gente vai fazendo essa troca com eles. Porque conselheiro é diferente de consultor, né? Porque o consultor fica ali... Executa também, o consultor fica executando, fica mais próximo, fica traz ferramenta. Não senta na cadeira a cada 2 meses, por exemplo, e fica 4 horas. O né? consultor traz respostas, o conselheiro faz perguntas. Isso. Faz provocações. Exato. Exato. E vai acompanhando, né? Vai dando essas instruções. E aí, Adriana, o teu papel, né, de educadora, de mentora, de palestrante, né, você coloca tudo isso na mesa, traz o teu pacote e vai para uma reunião de conselho, né? Então, assim, essa expertise que você tem na tua carreira profissional que também habilita a você ser convidado a sentar numa cadeira de conselho. Com certeza. Bagagem, experiência, reputação. Reputação, networking é essencial. Você se preparou para esse papel de conselheiro? Eu fiz, né, alguns cursos. Eu fiz 2 cursos, um de conselho de administração e um outro de governança. Então, sim, até para entender que ambiente é esse. Nada muito... eu acho que o conselheiro, porque também tem, né? A gente ouve muito isso. Caiu-se na moda, né? Falar de conselhos. O que é uma pena também. E aí a gente tem que ter um pouco de cuidado para não banalizar. Porque eu acho que o mais importante de ser um conselheiro, mais do que um certificado, porque o certificado ele te traz muito mais força e também ele te leva a ser guiado por normas, né? Existem normas a serem seguidas dentro de um conselho. Então, as diretrizes você consegue também através desses cursos. Mas, óbvio que o mais importante é o conhecimento que você vai acumulando durante a sua caminhada profissional. E isso ninguém tira e nenhum curso te dá.
né? Nenhum curso. Então, acho que é esse olhar mesmo, né? De tudo que você tem. E aí, eu acho que a mentoria é muito legal também, né? Porque não adianta a gente também trabalhar dentro de uma empresa, ficar ali, né? Em silos ao longo da sua vida, se você não faz essas trocas, inclusive de escuta, né? Acho que o conselheiro é aquele também que escuta, não só fala. Eu acho que a mentoria tem esse grande papel, da gente escutar outra pessoa de uma empresa que você nem acreditava conhecer de dentro. Através de um mentorado, você consegue conhecer melhor, né? Identificar a cultura, como que é essa empresa por dentro. E aí você consegue mais um tiquinho ali, plantando essa sementinha para dentro de você e cada vez mais criando, né? Mais experiência. Repertório, né? Repertório. E aí, isso acontece com os mentorados, né? Quando a gente faz mentoria com várias pessoas da mesma indústria que falam coisas diferentes também, da mesma empresa, né? Isso é interessante, né? Porque assim, você conversa com uma pessoa que está numa outra situação operacional lá no... Tem empresa que eu me sinto como se fosse colaborador da empresa, de tantas pessoas que da já mesma empresa. Verdade. Eu conheço a empresa. Com várias vivências. Né? E é interessante que depois vem mentorados, né, no futuro que viram para a gente e falam assim, não, mas peraí, você já trabalhou aqui? É verdade. Não, mas já escutei, né? Já tenho... Já sabemos. A gente já está mapeado, né? Por ser de RH, eu acho que a gente tem já, pela experiência, já um pouquinho mais de experiência e possibilidade de sacar, né? Como é que as coisas estão acontecendo. Ali, né? Né? E fazer as perguntas certas para... Então, falando de cultura, você jogou aí a palavra cultura. Cultura é fundamental para recursos humanos, né? Para um profissional de recursos humanos. Vamos falar um pouquinho disso, do papel de recursos humanos na sua visão? Vindo principalmente porque você veio de fora, né? Então, como é que você vê e a importância de estar ligado nas pontas? Eu sempre fui muito observadora, né? Então, acho que esse lado meu mais de processos, finanças, me trouxe esse lugar de observar, né? O back-office faz isso também, né? Você fica ali orquestrando, eu brinco que é a gente do back-office, né? De operações para dentro, a gente faz a gente orquestra o caos, né? Então, a gente... conduz a instituição para o melhor, né? Então, a pessoa que entrega, a pessoa da frente, do front ali, ela entrega e a gente, agora como é que a gente coloca isso, envelopa ou organiza isso para dentro? Então, eu sempre tive esse perfil. E aí, eu consegui também entender que esse perfil era muito legal quando a gente fala de pessoas, porque você acaba observando mais os comportamentos. Então, eu sempre fui muito observadora e eu brinco que eu leio pessoas, né? E aí foi quando eu comecei a gostar da área de pessoas. Eu acho que a área de pessoas hoje ela é mais do que fundamental, sempre foi, mas ainda mais hoje, né? E falando um pouco desse movimento de cultura organizacional, que inclusive tem cada vez mais ido para as mesas de conselho, não é mais algo isolado, né? A área de pessoas não é mais isolada, ela permeia todas as áreas, sempre permeou, mas hoje a gente está vendo a importância de se falar disso, seja na diretoria executiva, seja nos conselhos, e aí você entender essas necessidades é mais do que essencial. Eu comecei a entender esse movimento, principalmente quando eu entrei em algumas organizações que eu trabalhei, um pouco do que vocês falaram, tinham instituições que tinham um padrão de cultura, né? Então, você ia em cada um dos departamentos, você viu um certo padrão, uma linha que se conversava. Aquele era o estilo, né, daquela empresa. Mas eu já trabalhei em instituições que, a depender da área, era uma outra empresa. Né? Tinham mini empresas dentro de uma única empresa. E a depender dessas mini empresas, tinham pessoas muito felizes ou totalmente frustradas, desmotivadas, enfim. E aquilo começou a me chamar a atenção, né? Como é que a gente padroniza ou não, né, as culturas dentro de uma empresa, como é que a gente flui a partir dessas pessoas, como é que a gente contrata melhor, como é que a gente acolhe essas pessoas, como é que a gente cria, né, um espaço, um padrão, pelo menos mínimo, para que todo mundo esteja na mesma página.
A Pin People é a solução líder em pesquisas de clima e engajamento contínuas, combinando tecnologia, metodologia, suporte consultivo e olhar humano para traduzir escuta em ação e dados em decisões. Junte-se às empresas que estão elevando seus ganhos e experiências com pesquisas organizacionais. Acesse pinpeople.com.br e fale com um de nossos especialistas. E como que você, na tua opinião, o que acontece que as empresas conseguem fazer as culturas departamentais dessa forma como você está falando? O que puxa isso? Mas aí você está falando das culturas diferentes? Diferentes. Ou não? Diferentes? Dentro da mesma empresa, né? Do tipo assim, por que acontece isso? Que é puxado por quem? Isso precisa, né? Ter uma liderança, uma estratégia muito bem desenhada. Mas peraí, deixa eu esclarecer. Diferente é bom ou diferente é ruim na tua opinião? Não sei. Pra diferente mim é ruim. Eu acho pra ruim. Mim é ruim. Você acha ruim? Eu acho ruim. Não, mas eu tô assim. Você tá perguntando. Não, mas a pergunta, e eu tô querendo já induzir a isso, é o líder que está ali nessa posição e faz a área dele ser diferente da área do vizinho? É essa a pergunta que eu faço. Como é ou é a experiência do time? O que você vê? Eu acho que é a definição mesmo da estratégia dessa empresa. É a alta liderança que dita. Porque essa média liderança, ela tá ali no dia a dia no também. Operacional, né? Na batida do dia a dia. E a depender do que é a mensagem que vem lá de cima, se você não tem a boa comunicação, a clareza, ou se nem chega, você não tem como. E você vai do jeito que você próprio entende. Né? Então, isso é a falta de. É a falta de. Não é porque a cultura implantada ou a cultura vivenciada no dia a dia, aqui é assim, funciona assim. Não funciona assim. Pode, porque não tem, né? Não tem alguém sendo embaixador dessa. E eu já trabalhei numa instituição muito estruturada, né, com definições muito claras de entregas, de metas, etc., mas que a cultura não era tão bem definida. E aí as áreas trabalhavam muito diferente umas das outras, a ponto de chegar, e nessa época eu já trabalhava na área de gestão de pessoas, a ponto de vir gente para fazer movimentação interna, ou seja, eu quero sair dessa área, ir para aquela outra porque aquela área é mais legal. Porque o gerente, o gestor, tem a minha cara. Claro. E tudo bem, né? A gente não vai também esperar que todo mundo seja exatamente igual, mas tem que ter uma linha, né? Um padrão, para que a gente não tenha, por exemplo, pedidos de movimentação interna porque a outra área é mais legal. Por CPF, né? Exatamente, não é CPF. Não é CPF, é o corpo todo, a empresa inteira. Então, acho que eu já devo ter mencionado isso mais de uma vez aqui, mas a McKinsey, principalmente, tem estudos que mostram que uma homogeneidade de comportamentos entre lideranças das diversas unidades de negócio diferentes de uma mesma empresa geram resultados superiores para aquela empresa. Né? Então, não é tudo igual, é uma certa homogeneidade, é padrão, é cultura, é o jeitão de ser. E outro quando esse comportamento é forte, é facilmente identificado, né? A gente vê, essa empresa é assim, e isso vai te dar mais resultado ainda. E para mim, na hora que a gente olha para as empresas brasileiras, para mim é facilmente identificável uma empresa que tem a cultura forte. E tipicamente essa empresa é a melhor do setor. É mesmo. Então pensa aí, companhias aéreas, setor bancário, varejo. Quem são as empresas que se destacam? Pensa sobre a empresa. Como é que você acha que é trabalhar dentro dessa empresa? Como é que são as características da pessoa que trabalha lá? Eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui está pensando um banco e está pensando, esse banco é assim. Tecnologia. É forte, né? E aí o fundamental, como terceiro passo nessa história que eu estou colocando aqui, é um alinhamento entre estratégia de negócios, cultura corporativa e a sua estrutura de gente e de processos e de sistemas. Também esse alinhamento garante uma empresa vitoriosa. E eu até colocaria um setor que a gente pouco fala, que são as empresas familiares, né? Que inclusive estão fora do eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Super. Porque tem culturas muito fortes.
Porque tem história, né? Tem ali um fundador, tem os rituais muito mais determinados, tem os ditos, as figuras, né? Que se contemplam, que você acaba tendo como referência. Essas culturas são muito fortes também e ricas, né? Seja de consistência mesmo, de estratégia e financeiramente falando. E essas culturas... muito do que você falou não necessariamente precisa ter pessoas iguais, e pelo contrário, não dá para você pensar igual. Não dá para você ter fenótipo, pensamentos iguais, porque aí acho que fica um pouco estagnado. Mas o interessante é que você tenha pessoas com pensamentos diferentes, mas sabendo para onde vão. Que eu acho que é aí que é a sacada, né? Então, para você ter uma cultura forte, não necessariamente você precisa ter pessoas muito iguais. Então, vou contratar só gente que pensa como eu, ou que se parece comigo. Ou com a mesma formação, estudou na mesma escola. Né? Isso, e que já sabemos que isso não leva para uma perenidade, né? De transformação e de disrupção. Daí o grande movimento de inovação aberta, né? Mas a empresa monolítica pegar a inovação e colocar fora para não contaminar. Mas tem uma espinha dorsal que eu acho que precisa ser levada em consideração, muito para mim, assim, que é valor. Isso. Porque valor é a base de uma cultura. Exato. Tipo assim, os teus valores estão de acordo com os meus. Boa. Esse caminho e essa jornada que a gente vai construir juntos estão pautadas em valores que também não precisa ser Muito igual, bom. mas que tenham similaridade, isso. que a grande maioria, aquilo que faz, que está de acordo com os meus valores, não chocam comigo, vamos embora. É isso. Sou diferente de você, a gente pensa diferente, tenho liberdade para expressar a minha opinião. E aí você vai fazendo esses acordos ao longo da jornada e a coisa vai. Né? Mas quando os valores são diferentes, aí que eu acho que muito pega. Muito bom. Né? Você tem que acreditar naquilo que você está trabalhando. Isso. Né? Porque a curto prazo... Não concordar, é acreditar mais do que concordar. Senão não funciona a médio e longo prazo. Ninguém se sustenta numa organização onde você passa a maior parte do seu tempo sem acreditar naquilo que você está fazendo. Então, tudo bem de ser diferente, tudo bem de até não concordar com como a gente chega até ali, mas você precisa ter essa linha né, em comum que é o valor. E aí existem várias culturas de diferentes valores e tá tudo certo. Né? E aí, Adriana, eu acho que a gente, inclusive, é convidado a fazer parte de algumas organizações até para fazer essa mudança. Né? Nós todos aqui já passamos por esse papel de agentes de mudança, porque se você não fosse chamado para o jogo, o que você está fazendo ali? Só está ali para concordar? Não, você está ali porque você acredita no valor daquela empresa, acredita na entrega daquela empresa, mas tem coisas que precisam ser ajustadas e a gente está ali para trabalhar. Né? A gente não está ali para só concordar. Há empresas que realmente entendem valor nisso e aí, de fato, são provocadas e sabem que isso dói um pouquinho, porque eu sempre digo que toda mudança dói, não precisa ser uma revolução. As mudanças vão acontecendo né, com ajustes finos, porque a gente está falando de relações também. Tem que tomar cuidado ali, propor novas ideias, propor processos diferentes de entregas, etc. E eu acho que tem empresas muito legais que apostam nisso, nessas transformações. Só que eu já vi empresas também que te convidam a fazer essas transformações e quando chega elas não bancam isso. E aí... Isso não acontece. Cilada, Como diz nosso amigo William Maza, isso acontece lá no Afeganistão, né? Isso não é mercado brasileiro. Aí quando você vai perceber, cilada Bino. Cilada é o quê? É uma cilada, Bino. É um meme. De tipo... Poxa, fui chamada pra cá... E me lasquei, né? E nos lascamos, né? Nos lascamos, porque né? Porque também a instituição... vontade assim, pelo amor de Deus. Boa essa, Adriana. Nós lascamos, porque não é só você, né? Porque pra empresa também errou, né? Tipo assim, poxa... Não... e não é simples, né? A depender do nível ali, da senioridade, você fazer essa movimentação... Dói pra todo mundo. Está caro. Vamos falar mais de RH.
Vamos falar mais de RH. O que você acredita que você trouxe de diferente para o RH? Eu acho que eu trouxe de diferente para o RH esse olhar que conecta com a estratégia dos negócios. Não só isso, porque senão não faz sentido, né? Então, a gente tem que olhar as necessidades das pessoas, do dia a dia, mas também como é que a gente traduz isso. Eu acho que essa é a grande sacada. Como você filtra, porque assim, o RH é aquele, a depender da instituição, é quase um balcão de atendimento, né? Então, tudo chega no RH, tudo. Você não escolhe, né? E aí, ou você repele tudo aquilo, e tem RHs, infelizmente, assim, que não dão conta de tanta demanda, porque sabe que lá na outra ponta tudo vai ser declinado, né? E tem aqui nessa outra ponta pessoas, funcionários, clamando por mudanças. E como que você faz esse filtro, modula isso? Então, acredito eu que eu consigo fazer essa mediação, né? Do dizer um não aqui, porque às vezes, e muitas das vezes é necessário dizer nãos aqui, mas como é que você entrega as demandas desse lado que ligue à estratégia dos negócios e você, mais do que isso, convença essa alta liderança de que isso é muito importante. E aí, quando eu falo muito importante, olha, isso daqui vai ser bom para o nosso ambiente de trabalho, para o clima organizacional, vai evitar, e aí outras questões, né, muito mais sensíveis, crises, risco reputacional, turnover e enfim. Isso tudo muito bem alinhado traz um ambiente um pouco mais saudável, eu diria. E para o RH convencer a alta liderança, tem que falar a linguagem de negócios? É importante, eu acho que é importante. Você minimamente entender o que está acontecendo na outra ponta, saber como você argumenta, né? Aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes. Antigamente o RH ele não participava tanto dessas discussões. Hoje a gente está sendo convidado para falar, para propor. E aí, se você não convence, se você não tem esse posicionamento que convença eles de que sim, é importante, por isso que eu acho que é importante também ter, né, esse olhar mais da estratégia, porque você precisa convencer essa galera. Análise de aspectos e impactos, né? Você tem que estar ali o tempo todo dizendo que impacto isso vai ter. E não só no curto prazo, né? Tipo assim, para a reputação, para a estratégia do negócio, para onde a gente quer chegar. O tempo todo, né? E é falar do que mais aperta o calo, né? Que justamente, gente, é perda financeira, é risco reputacional. Marca, né? Marca, né? Tá tudo muito ligado a pessoas. Tudo isso. Eu costumo recomendar que profissionais de RH passem um tempo em alguma das áreas de negócio. Saiam do RH 1 ou 2 anos navegando e depois retornam para o RH. Eu gosto. E vice-versa. Acho que todo mundo deveria passar um tiquinho no RH. Senta lá, para saber como é. Vai lá. Portas abertas, né? Visite a nossa cozinha, né? Nossa. Há quase 30 anos atrás, eu conheci um diretor de recursos humanos numa empresa de petróleo grande, que ele era de negócio, e a empresa colocou ele no RH para ele aprender mais sobre gestão de pessoas, sobre liderança, entender esse sistema todo, para depois ele voltar para uma área de negócio, fazer parte do desenvolvimento dele, do plano de desenvolvimento dele. E é um cara que depois cresceu barbaramente dentro dessa empresa, foi expatriado, etc. Então fez todo sentido para ele. E tem uma pessoa que a gente vai entrevistar em breve que teve essa mesma jornada, mas eu vou deixar para explorar quando ele estiver aqui com a gente. Legal. Não, e que riqueza, né? A gente ter um executivo que consiga também, né, se conectar com a área de pessoas. E aí voltar para a área de negócios. É muito rico isso. Bom demais. Assim, passou voando a nossa conversa, né? Vamos. Muito. Deixa uma mensagem final e eu vou deixar aberto assim. Você pode deixar uma mensagem final no contexto, o conteúdo que você quiser.
uma mensagem final, que a gente tenha instituições que cada vez mais prezem, olhem para a cultura organizacional. E lembrando que não necessariamente exista cultura certa ou errada, né? Mas como que a gente entrega uma cultura muito bem delineada, consistente, que todas as pessoas colaboradoras entendam isso, porque eu acho que não tem coisa pior do que você trabalhar numa instituição onde você não sabe para onde está indo, onde você não acredita nos valores. Então, a comunicação, eu sempre digo, gente, a comunicação é essencial, assim, em qualquer instituição. Então, comunicar essa cultura, ser referência e aplicar no dia a dia é o que a gente mais precisa hoje dentro das empresas como um todo. Bom demais te ouvir, Adriana. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, gente. Um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. E obrigado você também. Compartilha com os amigos, dá o like. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso para ser notificado dos próximos episódios. E a gente se vê no próximo. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.